Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Massi, criador do canal, e hoje nós vamos falar sobre um estudo que teve o objetivo de avaliar qual o melhor posicionamento do mini band para fortalecimento do glúteo médio. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e principalmente se inscrever no canal para você não ficar de fora dos próximos vídeos. Bom, como eu já comentei em outros vídeos, é objeto de pesquisa até hoje o entendimento de quais melhores exercícios, quais melhores protocolos para trabalhar a musculatura glúteo médio, glúteo máximo, abdutores do quadril. Essa musculatura é de fundamental importância para melhorar a estabilidade pélvica em diversas patologias. Hoje, 2024, sabemos que cada vez menos os pesquisadores têm dado importância para esse tipo de pesquisa ou para esse tipo de estudo, mas que no passado recente foi esmagadoramente pesquisado por diversos pesquisadores ao longo do mundo. Essas pesquisas prévias ajudaram e nos ajudam até hoje a selecionar quais os melhores exercícios. Óbvio, alguns pacientes reproduzem melhor um exercício do que outro. Então, se você consegue ter um arsenal terapêutico com mais exercícios, com mais ferramentas, você consegue tratar de uma forma mais eficiente os seus pacientes. Esse estudo aqui foi publicado em 2018 por um grupo de pesquisadores que investigou se o posicionamento do mini band do elástico faz diferença na hora de reabilitar os pacientes. Se eu colocar o mini band no joelho, ou no tornozelo, ou na ponta dos pés, será que muda o recrutamento do glúteo médio durante a passada lateral? Por que esses pesquisadores têm esse tipo de ideia? Qual o motivo, qual a função desse tipo de pesquisa? A função desse tipo de pesquisa é criar condutas baseadas em evidência para orientar os clínicos, fisioterapeutas, personais, professores de educação física a orientarem de forma adequada os exercícios para os pacientes. Como eu disse no começo do vídeo, alguns pacientes têm mais dificuldade de execução da passada lateral. Talvez outro exercício que tenha a mesma capacidade de recrutamento seja melhor para o paciente A ou para o paciente B. Então, se eu consigo ranquear quais os melhores exercícios, o que é certo e o que é errado, eu consigo ter um arsenal terapêutico para conseguir chegar no objetivo final, que é a melhora da força muscular, a melhora da execução do movimento. Nesse estudo aqui, cerca de 22 pacientes, 11 homens e 11 mulheres, foram testadas com eletromiografia de superfície com diferentes posicionamentos dos elásticos. E eles testaram qual posicionamento recrutou mais o glúteo médio, o glúteo máximo e o tensor da face lata. Existe uma teoria de que o tensor da face lata, abre aspas, é um vilão ou era um vilão na reabilitação das lesões do membro inferior. Ao longo do tempo nós vimos que não é bem assim, mas que em alguns estudos o objetivo de recrutamento seletivo do glúteo médio precisava ser maior do tensor da face lata. Então fazia sentido para o clínico e para o pesquisador trabalhar mais o glúteo médio e menos o tensor da face lata, já que o tensor da face lata favorece uma rotação interna do fêmur ou um valgo dinâmico do joelho. Mas nós sabemos que essa teoria já ficou um pouco ultrapassada e que hoje em dia o ideal é fortalecer o mecanismo abdutor como um todo. Então um mini band como esse foi utilizado, colocado no joelho ou no tornozelo ou na ponta dos pés, como mostrado aqui na imagem. E a execução de alguns movimentos foi feita e aí os pesquisadores fizeram a coleta da atividade elétrica miográfica durante a atividade. Agora eu vou mostrar o posicionamento do elástico na execução dos exercícios. Aqui, o primeiro posicionamento, os mini bands nos joelhos. É importante que você execute esse exercício com uma boa abertura dos membros, não fique muito aberto, mas também não fique muito fechado para que o elástico perca a tensão. Mantenha sempre um bom posicionamento, um bom alinhamento do membro, um agachamento seletivo de mais ou menos 45 graus, 30 graus, mantendo o joelho sempre alinhado, e aí você vai fazer uma abdução em bloco, diferentemente de levar a perna depois ir. Levar a perna e depois ir. Você precisa abrir o membro e se movimentar simultaneamente, tá bom? Numa vista lateral, você precisa fazer uma leve inclinação do tronco anterior e jogar o quadril para trás para que você consiga explorar ainda mais a atividade muscular do quadril. Aqui o segundo posicionamento, também é importante manter os membros alinhados, o elástico precisa ficar sempre tenso durante a execução do exercício. Aqui eu coloquei nos maléolos e o que é importante, você colocando o elástico cada vez mais longe, mais resistente, mais difícil para o paciente vai ficar. Então, caso fique pesado demais,
diminua a intensidade do elástico, porque quanto mais longe, mais torque externo você está executando no músculo. A execução do exercício é simples, o paciente mantém o mesmo posicionamento, precisa manter sempre o elástico tenso, ele não pode ficar perdendo a tensão do elástico, então é importante manter o elástico sempre tenso para a realização de uma boa execução do exercício. Aqui o terceiro posicionamento, que é a colocação do mini band nos pés, na ponta dos pés, e o paciente vai fazer a mesma coisa, o mesmo alinhamento, o mesmo posicionamento do tronco e do quadril e vai fazer a abdução. Como eu comentei, quanto mais longe fica o elástico, mais difícil fica para o paciente. Então, se ficar difícil demais, reduz um pouquinho a intensidade do elástico. Bom, voltando agora para a conclusão e para a discussão do trabalho, os autores documentam que a atividade elétrica miográfica durante a atividade de abdução do quadril, ela pode variar diferentemente de sexo. Talvez o posicionamento do fêmur, a anatomia, possa também ativar diferentemente os grupos musculares para o homem e para a mulher, mas que talvez isso não seja significativamente importante para que nós na reabilitação se preocupássemos com isso. O segundo ponto é que a colocação do mini band na ponta dos pés teve a capacidade seletiva de recrutar mais o glúteo médio e menos o tensor da face lata quando comparado com o elástico no tornozelo. Quando você coloca o elástico no tornozelo, você acaba fazendo uma força de rotação interna do fêmur para manter o elástico sempre tensionado. Isso faz uma função seletiva do tensor da face lata. Quando você coloca o mini band nos pés, você está fazendo uma força de rotação externa do fêmur. Isso acaba aumentando seletivamente o trabalho do glúteo médio e diminuindo o do tensor da face lata. Então, na discussão, os autores documentam que é importante você que está trabalhando com o seu paciente aí no dia a dia, saiba quais os melhores movimentos, quais os melhores posicionamentos para conseguir atingir o máximo de objetivo com o seu paciente. Alguns pacientes vão ter mais dificuldade no exercício A, outros pacientes mais dificuldade no exercício B. Quanto mais ferramentas você tiver em mãos para conseguir mudar o posicionamento do elástico ou para saber quais exercícios você utiliza antes ou utiliza depois, melhor para você e melhor para o seu paciente. Então nós vamos ficando por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no canal para que você fique por dentro dos próximos vídeos. Um abraço e a gente se vê semana que vem.